Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019, o Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir. É grande a tensão nas fronteiras da Venezuela com o Brasil. O programa para receber declaração do imposto de renda está disponível nesta segunda-feira. E Papa promete máxima seriedade no combate à pedofilia. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Imaculada Notícias. E é grande a tensão nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e a Colômbia. Os dois países vizinhos tentaram durante todo o dia enviar ajuda humanitária ao país em crise, mas foram impedidos pelo exército venezuelano. Houve confrontos entre militares venezuelanos e manifestantes na fronteira brasileira depois que os caminhões com ajuda humanitária foram impedidos de entrar no país em crise. O protesto começou pequeno, mas depois reuniu cerca de 500 pessoas. Os manifestantes lançaram pedras e coquetéis Molotov e os militares responderam com bombas de gás lacrimogênio. Alguns carros foram incendiados. Na fronteira entre Venezuela e Colômbia, a situação é ainda mais tensa. O governo colombiano fala em várias dezenas de feridos e também há registro de mortos. Este sábado foi o dia estabelecido pelo presidente interino autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, para que a ajuda humanitária enviada por outras nações entrasse em seu país. Os esforços foram bloqueados pelo exército por ordens do presidente Nicolás Maduro. A reeleição dele não é reconhecida por vários países, mas Maduro mantém o poder com o apoio dos militares. No entanto, neste sábado, a Colômbia informou que cerca de 60 membros das Forças Armadas venezuelanas desertaram e atravessaram a fronteira. E o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou no início da tarde do último sábado, dia 23, a entrada do primeiro caminhão por meio de mensagem no Twitter. O Pacaraima, 2 caminhões cruzaram a fronteira com medicamentos e alimentos para os venezuelanos. Era começo da tarde, quando o presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, anunciava por sua conta no Twitter que o primeiro caminhão tinha entrado no país pela fronteira com Roraima. Atenção, Venezuela! Anunciamos oficialmente que já entrou o primeiro carregamento de ajuda humanitária por nossa fronteira com o Brasil. Esta é uma grande realização, Venezuela. Seguimos, disse o presidente. Hoje, 2 caminhões passaram pela fronteira em Pacaraima, levando alimentos e remédios. Foram 4 kits emergenciais de saúde, arroz doado pelos Estados Unidos e leite em pó do Brasil. Atende uma necessidade vital, emergencial, crítica de medicamentos. E o segundo, 2 produtos muito importantes da dieta de muitos e nessa região também, no Brasil e na Venezuela, leite e arroz. De Pacaraima, o chanceler Ernesto Araújo classificou a ação de hoje como uma gota no oceano e explicou que, aos poucos, todas as 200 toneladas de ajuda humanitária serão enviadas para a Venezuela. O restante da carga nós vamos ver como continuar vendo a logística de como fazer com outros caminhões ou com os mesmos caminhões. Idealmente já teríamos que colocar todas as 200 toneladas lá, mas isso ainda não foi possível. Mas hoje o importante é abrir, né? Então abrimos a porteira da ajuda humanitária. Mas, enquanto os caminhões seguiam, os hospitais de Roraima recebiam os feridos dos conflitos de Santa Helena do Airém, no lado venezuelano da fronteira. 5 venezuelanos chegaram ao Brasil hoje, feridos por armas de fogo das forças militares. Eles foram encaminhados para o Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, onde outros 9 feridos nos conflitos de ontem já estavam internados. O presidente Jair Bolsonaro também usou a rede social para se manifestar. Pelo Twitter, desejou força aos nossos irmãos venezuelanos e disse que Deus está no comando. Bom, e o Green Book, Bohemian Rhapsody e Roma foram os principais vencedores do Oscar 2019. O longa Green Book foi escolhido pelo melhor filme e o diretor mexicano Alfonso Cuarón ganhou 3 estatuetas e o filme sobre o Queen foi o maior vencedor da noite, com 4 estatuetas. O longa Green Book, O Guia, ganhou o Oscar de melhor filme.
A obra é sobre um pianista clássico negro que viaja pelo sul dos Estados Unidos durante a segregação racial nos anos 60, conduzido por um motorista branco. Rami Malek ganhou o Oscar de melhor ator pela interpretação de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody. Uma das surpresas da noite foi a atriz britânica Olivia Colman, que levou o Oscar de melhor atriz. Ela interpretou a rainha Ana da Inglaterra em A Favorita. Alfonso Cuarón conquistou o Oscar de melhor diretor por Roma. O longa conta a história da babá de Cuarón, uma jovem de origem indígena que engravida após as primeiras experiências sexuais. Roma também levou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E o programa para o preenchimento da declaração do imposto de renda de pessoa física está disponível desde as 8 da manhã de hoje. Vamos conferir. 30 milhões e 500 mil declarações. Este é o número esperado pela Receita Federal este ano, 1 milhão a mais do que em 2018. Entre as novidades do imposto de renda este ano está a exigência dos CPFs de todos os dependentes incluídos na declaração. Também será a última vez que vai ser possível declarar os gastos com empregados domésticos. E o contribuinte já vai saber se caiu na malha fina um dia depois de prestar contas com o leão. A consulta ao extrato poderá ser feita pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. O supervisor de imposto de renda, Joaquim Adir, explica quem costuma cair na malha fina. Quem corre o risco de estar na malha fina é aquele que informa rendimentos e deduções diferentes do encontrado no cruzamento de fontes pagadoras ou de fontes recebedoras de rendimentos e deduções. Esse pode cair na malha. Não necessariamente culpa dele, pode ser da fonte da qual a Receita usa para fazer o cruzamento. Se o contribuinte, no dia seguinte à entrega, verificar que cometeu um erro, é importante que ele faça de imediato a correção, enviando uma declaração retificadora. O contribuinte tem do dia 7 de março ao dia 30 de abril para entregar a declaração. Deve declarar quem, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte superior a R$ 40 mil. Teve, em qualquer mês de 2018, ganho de capital com bens ou direitos sujeitos à tributação ou fez operações na Bolsa de Valores. Teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Teve até 31 de dezembro posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil até 31 de dezembro de 2018. Optou pela isenção de imposto na venda de imóvel e usou o recurso na compra de outra residência, no prazo de 180 dias. As restituições começam a ser pagas em junho. O calendário vai até dezembro. Lembrando que há multa para quem perder o prazo. E o valor desta multa varia entre R$ 165 e 20% do imposto devido. E mais uma dica, agora para saber qual o melhor modelo, se completo ou simplificado. Vai depender dos rendimentos e especialmente do número de deduções. Por exemplo, se ele não tiver nenhuma dedução, despesas médicas, educação e dependentes para incluir na declaração, é claro que a princípio ele vai ter que vantagens de fazer opção pelo desconto simplificado. Agora, é importante que ele faça essa comparação entre o montante de valores a deduzir. Bom, em um decreto da Prefeitura de Campo Grande, publicado no Diário Oficial do município desta segunda-feira, concedeu ponto facultativo às repartições públicas de Campo Grande durante 3 dias que contemplam o Carnaval. Desta forma, os servidores ganham folga prolongada. O Carnaval é oficialmente na terça-feira, dia 5, mas as repartições da Prefeitura não funcionam no dia 4 e 5 e na quarta-feira de cinzas, dia 6. O ponto facultativo vai até a 1 da tarde. O decreto é assinado pelo prefeito Marquinhos Trade. Ficam de fora do ponto facultativo as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.
E no próximo bloco você vai conferir Kim Jong-un segue para o Vietnã e Papa Francisco promete máxima seriedade no combate à pedofilia. Voltamos já. E o líder norte-coreano Kim Jong-un deve chegar nesta terça-feira em Hanoi após uma longa viagem de trem atravessando a China para se encontrar pela segunda vez com o presidente americano Donald Trump. Hanoi se prepara para a cúpula entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump na quarta e quinta-feira. O hotel que deve receber o líder norte-coreano já contava com um forte esquema de segurança. Ele embarcou no sábado em Pyongyang e deve chegar na terça-feira ao Vietnã após um trajeto secreto de trem pela China. A expectativa é que o desembarque seja na estação de Dongdong, fechada ao público e vigiada por guardas armados. Em seguida, Kim deve se dirigir a Hanoi por uma estrada bloqueada. A cúpula tem como objetivo alcançar a desnuclearização do país asiático após um primeiro encontro realizado no ano passado em Singapura. Em junho, Kim se comprometeu a trabalhar pela desnuclearização completa da Península Coreana, mas desde então a falta de progresso provoca ceticismo entre os observadores. Os Estados Unidos exigem que Pyongyang acabe com seu arsenal nuclear de maneira completa, verificável e irreversível. Para a Coreia do Norte, a desnuclearização tem um sentido mais amplo. Além disso, pede o fim das sanções internacionais e a presença militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul e na região em geral. E o Grupo de Lima iniciou sua reunião em Bogotá nesta segunda-feira com a participação dos Estados Unidos e do líder da oposição, Juan Guaidó, com o objetivo de definir os passos a seguir na crise venezuelana. O Grupo de Lima se reuniu em Bogotá nesta segunda-feira para discutir a situação na Venezuela. O encontro teve a participação dos Estados Unidos e do opositor venezuelano Juan Guaidó. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia e anfitrião do encontro, Holmes Trujillo, destacou o esforço de alguns países com apoio do grupo para facilitar o fornecimento de assistência humanitária para os venezuelanos, mas que o governo de Nicolás Maduro respondeu com o uso da força e violações maciças dos direitos humanos. Reconhecido por 50 governos como presidente da Venezuela, Guaidó está na Colômbia desde sexta-feira. Ele pediu para que todas as opções sejam mantidas abertas contra Maduro após a fracassada operação humanitária do último fim de semana. Na reunião do Grupo de Lima também participa o vice-presidente americano Mike Pence, cujo governo apoia Guaidó. A aliança de 13 países da América Latina e Canadá para promover uma solução para a crise venezuelana foi criada em 2017. E o Papa Francisco prometeu neste domingo combater todos os casos de abuso sexual na igreja com máxima seriedade. A declaração foi feita no último dia da histórica cúpula contra a pedofilia na instituição. Verbum Domini. O Papa Francisco prometeu neste domingo combater casos de abuso sexual na igreja com máxima seriedade. O comprometimento foi feito no último dia da cúpula histórica contra a pedofilia na instituição. A Igreja não poupará esforços para fazer tudo o que for necessário para levar à justiça aqueles que cometeram esses crimes. A Igreja nunca tentará silenciar ou não levar a sério qualquer caso. Em um longo discurso, o pontífice argentino comparou a praga dos abusos sexuais a menores com práticas religiosas do passado de oferecer pessoas em sacrifício. Francisco enumerou os pontos essenciais de sua luta contra a pedofilia: seriedade impecável, verdadeira purificação, formação, reforçar diretrizes das conferências episcopais, acompanhar as pessoas vítimas de abuso, atenção ao mundo digital e combater o turismo sexual. O discurso foi mal recebido por algumas vítimas presentes em Roma, que esperavam uma resposta mais vigorosa. Ciente das altas expectativas da cúpula, o Papa alertou que o problema do abuso continuará e que a batalha está apenas começando. Bom, e essas foram as informações de hoje. Aguardo você amanhã aqui pela TV Imaculada às 5h30. Um bom início de noite para você. Até amanhã e salve Maria Imaculada.